Os magistrados que compõem o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral começam a decidir na próxima terça-feira, dia 2 de abril, o futuro político da senadora Selma. A juíza aposentada, que usa o nome de juíza Selma como senadora, lá no painel do Senado está a juíza Selma, é acusada de ter praticado crime de Caixa 2 e abuso de poder econômico. Só para entender o que ocorreu. No processo eleitoral, ele começa sendo movido pelo candidato da Rede, o advogado Sebastião Carlos, que é o presidente da Academia Mato Grossense de Letras. E ele inclui como réu a senadora e também o seu suplente Gilberto Possamay. O relator desse processo passou a ser o desembargador Pedro Sakamoto. Depois da entrada do Sebastião Carlos, o Ministério Público pediu para ser parte integrante do processo. E o Ministério Público hoje faz parte da ação. Então, além da acusação feita pelo advogado Sebastião Carlos, há acusação também do Ministério Público. Se o Pleno do TRE, que começa a decidir na terça-feira, pode terminar na terça. Se ninguém pedir vista, termina na terça. Se o Pleno do TRE decidir pela cassação do mandato, tudo termina para a senadora? Não, ela poderá recorrer ainda no cargo. Ainda no cargo. Do que a senadora está sendo acusada? O Ministério Público Eleitoral e o Sebastião Carlos requerem que sejam reconhecidas a arrecadação e gastos ilícitos de recursos combinados com práticas de abuso de poder econômico e, consequentemente, a cassação de diplomas da senadora e do suplente. Caça a chapa, o que, pela jurisprudência atual, embora isso vai ter que ser uma decisão do Supremo, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, pela jurisprudência atual, essa cassação dos diplomas e do mandato, ela implicaria em nova eleição e não na transferência da vaga para o Carlos Fávaro, que também está atuando como amicus curiae no projeto. No caso, o inimigo curiae, né? A Selma Arruda é acusada de prática de Caixa 2 ao contrair despesas de 1,2 milhão, valor que teria sido criado com origem clandestina, quitado com origem clandestina. Ou seja, dinheiro não declarado e nem vinculado à conta bancária do candidato. Quando o cidadão vai ser candidato, ele só pode fazer gastos depois que ele abre uma conta de candidato. Esses 1.200.000 foram pagos por Selma Arruda e pelo seu suplente, ilegalmente, antes do período permitido, o que é Caixa 2 e abuso de poder econômico. De acordo com informações da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Selma Arruda teria recebido 3,1 milhões do primeiro suplente de sua chapa. Desse total, 1,5 milhão foi utilizado na pré-campanha, mas não foi declarado à Justiça Eleitoral, o que significa a prática de Caixa 2. Essa sessão vai ser muito interessante, é importante que a imprensa acompanhe essa sessão, porque ali vão estar todas as verdades. Vai estar o depoimento do Brasil e tal. A senadora Selma Arruda, é bom que se diga, ela nega todas as ações e espera que a ação contra ela seja julgada improcedente. Ela tem esperança de que o Tribunal Regional Eleitoral julgue improcedente a ação. Agora, está chegando o desiderato, né? Vão decidir na terça-feira se ela continua ou não senadora.